Olá. Já pararam por pensar, mesmo a sério, do que é que são feitas as coisas? Hoje vamos seguir essa curiosidade antiga e explorar a evolução da ideia de átomo, começando com o nome fundamental, John Dalton. Temos connosco uma análise do percurso dele, baseada numa dissertação académica, e também um resumo de um artigo online sobre como os modelos foram mudantes depois dele. A nossa missão, digamos assim, é desvendar esta viagem desde as primeiras ideias até à visão mais moderna que temos hoje do átomo. Vamos então recuar um pouco, até ao início do século XIX. John Dalton, um professor inglês, Quaker, muito interessado em meteorologia. Como é que o estudo da atmosfera o levou a pensar nos átomos? Exato, parece uma ligação curiosa, não é? Mas o interesse dele era muito focado nos gases. Como é que se compunham, como se misturavam, as pressões que exerciam, como se dissolviam na água. E para explicar isto tudo, ele percebeu que precisava de pensar em termos de partículas. Então, por volta de 1803, ele lança a ideia. A matéria é feita de átomos. Partículas minúsculas, indivisíveis. Ele imaginava-as tipo como esferas pequeninas e maciças. Esferas maciças. Isso, quase com bolas de bilhar. Isso, essa é a analogia clássica. E a ideia-chave era que cada elemento químico, hidrogênio, oxigênio, etc., teria os seus próprios átomos, todos iguais entre si, mas diferentes dos átomos de outros elementos, principalmente na massa. Ele estava a tentar, no fundo, ligar isto às leis sobre massa que já se conheciam na altura, como a da conservação da massa de Lavoisier e a das proporções definidas do Prost. Ok, percebo a necessidade de partículas para explicar os gases. Mas como é que ele passou daí para determinar propriedades como a massa desses átomos invisíveis? Bem, aqui entrou uma ideia dele que foi muito importante, embora controversa. A regra da máxima simplicidade. Ele assumiu, basicamente, que quando os átomos se combinavam para formar compostos, faziam-no da forma mais simples possível. Mais simples, tipo 1 para 1. Exatamente. Por exemplo, para a água ele pensou, ok, o mais simples é um átomo de hidrogênio ligar-se a um de oxigênio, e propôs a fórmula HO. Espera aí. Isso parece potente, mas também um bocado um salto de fé, não? Assumir logo 1 para a água. Isso não causou problemas? Causou, claro. Hoje sabemos que a água é H2O. A fórmula dele estava errada. Mas atenção, essa regra, mesmo sendo uma simplificação talvez excessiva, foi o que lhe permitiu começar a fazer cálculos. Permitiu-lhe calcular as primeiras massas atómicas relativas, usando o hidrogênio como padrão com massa 1. E mais importante ainda, levou a formular a lei das proporções múltiplas. A lei das proporções múltiplas. Sim. Essa lei diz que se dois elementos formam mais de um composto, as massas do elemento que se combinam com uma massa fixa do outro estão sempre numa razão de números inteiros simples. E isto foi uma prova fortíssima. Sugeria que a matéria se combina mesmo em pacotes discretos, os átomos, e não de qualquer maneira. Foi este salto de ligar observações de laboratório, tipo massas e proporções, a uma estrutura microscópica com massas relativas, que foi o passo genial de Dalton. Mesmo com os erros. Entendido. Então, ele deu-nos a base quantitativa, a ideia de que podemos medir e comparar átomos, mesmo que as suas primeiras estimativas tivessem falhas. Mas a imagem da bola de bilhar, indivisível, essa não durou muito tempo, pois não? Não de todo. O fim da indivisibilidade chegou em 1897 com J.J. Thomson. Ele estava a fazer experiências com raios catódicos, que hoje sabemos serem feixes de eletrões, e descobriu o eletrão, uma partícula com carga negativa e muito, muito mais leve que qualquer átomo. E se havia partículas dentro do átomo, ele não podia ser indivisível. Precisamente. O átomo era divisível. E o Thomson propôs um novo modelo, o famoso pudim de ameixas. Imaginou o átomo como uma esfera de carga positiva, tipo a massa do pudim, com os eletrões negativos espalhados lá dentro, como as ameixas. O pudim de ameixas. Uma imagem curiosa. Mas essa imagem também foi posta em causa, certo? Pela famosa experiência do Rutherford. Exato. Ernest Rutherford, em 1911. Uma experiência absolutamente marcante. Ele e a equipa dele bombardearam uma folha de ouro muito, muito fina com partículas alfa, que são partículas positivas. A maioria atravessava a folha, quase sem se desviar, como esperado pelo modelo de Thomson, mas, para surpresa geral, algumas partículas alfa eram desviadas com ângulos enormes e outras até ricocheteavam. Ricocheteavam. Como se tivessem batido em algo muito denso. Exatamente. A conclusão foi radical.
O átomo, na verdade, é maioritariamente espaço vazio. Quase toda a massa e toda a carga positiva estão concentradas numa região central minúscula e super densa, o núcleo. E os eletrões? Bem, estariam a orbitar à volta desse núcleo, um bocado como os planetas à volta do Sol. Um modelo planetário. Isso já parece mais moderno. Mas trouxe outro problema, não foi? Pela física da altura. Pois trouxe. Segundo a física clássica, um eletrão a girar à volta do núcleo estaria a acelerar e, por isso, deveria irradiar energia continuamente. Ao perder energia, a órbita ficaria cada vez mais pequena e ele acabaria por cair em espiral para dentro do núcleo. Os átomos não seriam estáveis. E como é que se resolveu essa instabilidade? A solução veio com Niels Bohr, em 1913, que foi muito corajoso e trouxe as primeiras ideias da física quântica para o átomo. Ele propôs algo revolucionário. Os eletrões não podiam orbitar o núcleo de qualquer maneira. Só podiam existir em certas órbitas específicas, chamadas níveis de energia. E nessas órbitas não perdiam energia. Não perdiam energia. Assim, contra a física clássica. Sim, era uma ideia quântica. Só emitiam ou absorviam energia, na forma de luz, quando saltavam de uma órbita permitida para outra. Isto explicava porque os átomos eram estáveis e também porque é que cada elemento químico emite luz com cores ou frequências muito específicas quando aquecido, os chamados espectros atômicos. Funcionou lindamente para o átomo de hidrogênio. Ok, Bohr estabiliza o átomo com órbitas quânticas. Mas imagino que esse modelo também tivesse as suas limitações. Tinha, sim. Funcionava muito bem para o hidrogênio e átomos com um só eletrão, mas começava a falhar para átomos mais complexos. A descrição ainda era um pouco híbrida, misturando ideias clássicas e quânticas. A visão que temos hoje, a mais completa, veio com Erwin Schrödinger e outros, por volta de 1926, com o desenvolvimento da mecânica quântica. E o que mudou com Schrödinger? Abandonaram-se as órbitas. Completamente. A ideia de eletrões a seguir caminhos definidos como planetas foi abandonada. Em vez disso, a mecânica quântica descreve os eletrões usando funções de onda. E o que obtemos não são órbitas, mas sim orbitais. Uma orbital é uma região tridimensional à volta do núcleo, onde existe uma alta probabilidade de encontrar o eletrão. Não sabemos onde ele está exatamente, apenas onde é mais provável que esteja. Nuvens de probabilidade. Exato. Isto está ligado a duas ideias fundamentais da física quântica. A dualidade onda-partícula, o eletrão comporta-se tanto como onda como partícula, e o princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que é impossível saber, ao mesmo tempo e com precisão absoluta, a posição e a velocidade de um eletrão. Uau! Que percurso! De esferas maciças indivisíveis, passamos por pudins, sistemas solares em miniatura, órbitas quânticas e chegamos a estas nuvens de probabilidade. É incrível ver como a ciência avança, né? Construindo sobre o que veio antes, questionando, refinando. Precisamente. E o que acho fascinante nisso tudo é reparar que mesmo o modelo inicial de Dalton, com as suas simplificações e até erros, como a regra da máxima simplicidade, foi um passo absolutamente crucial. Foi ele que deu o salto para o quantitativo. Ligou as leis que se observavam no laboratório a uma estrutura invisível com propriedades mensuráveis como a massa atômica relativa. Foi essa base que permitiu tudo o que veio depois. É uma ótima perspectiva. Fica então a reflexão. Se a nossa imagem do átomo mudou de forma tão radical em pouco mais de um século, que aspectos da nossa compreensão atual da matéria, talvez sobre partículas ainda mais fundamentais ou sobre a própria natureza do espaço-tempo, poderão ser vistos daqui a outros 100 anos como as simplificações necessárias da nossa época à espera de uma nova revolução?